No vasto teatro dourado da savana africana, onde a terra ondula sob o calor e o vento acaricia os campos de capim alto, uma figura majestosa se impõe entre sombras e luz. É o leão, um soberano cuja presença domina cada canto dessa imensidão. Embora o título de Rei da Selva possa não corresponder ao seu verdadeiro território, sua essência personifica tudo o que a realeza representa. Força, poder e um magnetismo que fascina desde os tempos antigos. Aqui, onde cada amanhecer é uma promessa e cada crepúsculo um desafio, os leões ergueram dinastias, moldaram territórios e escreveram suas histórias com garras e rugidos. Neste documentário, embarcaremos em uma jornada profunda pelo mundo dos leões, desvendando seus segredos mais íntimos, suas alianças, rituais e batalhas pela sobrevivência em um dos ambientes mais implacáveis do planeta. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nossas próximas aventuras. E conte para a gente nos comentários de onde você está nos assistindo. Agora, ajuste o volume e venha conosco. A jornada está prestes a começar. Na complexidade silenciosa da savana, onde cada amanhecer é uma promessa de disputa e cada crepúsculo é um convite à vigilância, uma característica singular distingue os leões de todos os outros grandes felinos: a vida em comunidade. Em bandos que podem reunir de 10 a 40 indivíduos, os leões estabelecem uma sociedade única, onde a colaboração e os laços familiares são tão importantes quanto a força bruta. O núcleo estável desses bandos é formado pelas leoas, unidas por laços de sangue. Irmãs, mães, filhas, elas mantêm a estrutura social coesa ao longo dos anos, em uma aliança inabalável que assegura a continuidade do grupo. A caça, a defesa e a criação dos filhotes são responsabilidades compartilhadas, fortalecendo os vínculos que tornam o bando uma verdadeira fortaleza viva. Os machos, por outro lado, desempenham papéis vitais, mas transitórios. Muitas vezes, irmãos ou primos, eles são os guardiões do território, patrulhando suas fronteiras com uma combinação de força física e presença intimidante. Seus rugidos, que atravessam as planícies e alcançam até 8 quilômetros de distância, funcionam como um anúncio poderoso de sua autoridade e como um aviso inequívoco para qualquer desafiante: este território tem donos. No entanto, o domínio de um macho nunca é garantido por muito tempo. A savana é um cenário dinâmico, onde a juventude e a força renovada desafiam constantemente o status quo. Coalizões de jovens machos movidos pela fome e pela ambição se aproximam das fronteiras alheias, buscando seu espaço no intrincado mosaico de poder da savana. Quando se encontram, o choque é inevitável. Batalhas ferozes se desenrolam em meio à poeira e ao calor, em confrontos que podem durar minutos ou horas.
Quando novos líderes tomam o controle de um bando, a primeira medida é dura, mas pragmática. Eliminam os filhotes ainda dependentes das leoas. Essa prática, conhecida como infanticídio, pode parecer cruel sob a perspectiva humana, mas é uma estratégia que garante que as fêmeas retornem rapidamente ao cio, permitindo aos novos dominadores deixar sua própria marca genética no grupo. Esse ciclo brutal é parte essencial da dinâmica da savana. Ele assegura que apenas os mais fortes, os mais adaptados e determinados possam passar seus genes adiante, mantendo o vigor e a resistência da espécie em um ambiente onde só os mais aptos prosperam. No âmago dessa luta silenciosa pelo legado, o ritual do acasalamento surge como outro capítulo fundamental. Ao contrário de muitas outras espécies, os leões acasalam com frequência e intensidade impressionantes. Até 50 vezes ao dia, durante vários dias consecutivos. Não se trata apenas de garantir a concepção, mas de maximizar as chances de sucesso em um território onde a taxa de mortalidade dos filhotes é alta. Durante esse período, o macho se torna uma sombra constante da fêmea, atento a qualquer aproximação indesejada. Seus comportamentos incluem rugidos graves, aproximações protetoras e até confrontos rápidos com outros pretendentes. É um tempo em que a atenção se volta inteiramente para a perpetuação da linhagem, em um esforço incansável que consome grande parte da energia do casal. A fêmea, por sua vez, desempenha um papel ativo, aceitando a presença do macho dominante e participando de um ciclo de cópulas que reforçam não apenas a fertilização, mas também os vínculos sociais dentro do grupo. Cada aproximação, cada toque, cada interação faz parte de um código silencioso de aceitação e afirmação da nova liderança. Ao final desse intenso período, a leoa, agora prenhe, se prepara para o próximo desafio: proteger e criar a nova geração de herdeiros do Império da Savana. Com a gestação avançando, as fêmeas gestantes se afastam discretamente do grupo, guiadas pelo instinto a encontrar locais seguros e escondidos entre a vegetação densa ou em pequenos refúgios naturais. Ali, longe dos olhos atentos de predadores e até mesmo de seus próprios companheiros de bando, elas dão à luz. A gestação dos leões dura cerca de 110 dias e, ao final desse ciclo, de 1 a 4 filhotes nascem, frágeis e completamente dependentes da mãe. Nos primeiros dias de vida, os pequenos leões são cegos e incapazes de andar. Seus corpos minúsculos e vulneráveis tornam impossível qualquer defesa contra os perigos da savana. Durante esse período crítico, a leoa se transforma na única guardiã da prole, cuidando sozinha de sua nutrição e proteção. Ela amamenta os filhotes com um leite altamente nutritivo, enquanto se mantém em constante alerta, pronta para mover a ninhada se qualquer ameaça se aproximar.
Aos poucos, conforme ganham força, os filhotes começam a explorar o ambiente ao redor. Quando atingem cerca de 8 semanas, chega o momento decisivo de serem apresentados ao bando. Essa integração é um verdadeiro teste. Para serem aceitos, os filhotes devem ser reconhecidos pelos adultos, especialmente pelos machos dominantes. É nessa fase que os laços sociais começam a se formar e os pequenos passam a fazer parte da complexa vida coletiva dos leões. Dentro do grupo, as leoas adotam uma estratégia notável. Criam uma espécie de creche coletiva. Várias fêmeas cuidam dos filhotes juntas, alimentando, protegendo e educando não apenas seus próprios descendentes, mas também os de suas companheiras. Essa prática aumenta consideravelmente as chances de sobrevivência dos jovens, pois distribui a responsabilidade da vigilância e da alimentação, além de reforçar os laços entre as fêmeas. Enquanto as fêmeas constroem esse ambiente de colaboração, uma divisão natural começa a se desenhar entre os filhotes. As fêmeas jovens, ao crescer, tendem a permanecer no bando onde nasceram, contribuindo para a estabilidade e a continuidade do grupo. Já os machos, ao atingirem entre 2 e 3 anos de idade, são forçados a abandonar o conforto do lar. A expulsão dos jovens machos é um rito de passagem inevitável e severo. Sem o apoio de suas mães e irmãs, eles precisam enfrentar a savana como errantes, em busca de alimento, abrigo e, eventualmente, uma oportunidade para formar suas próprias alianças. Esse período errante é um dos mais perigosos da vida de um leão. Enfrentam a fome, os predadores e, principalmente, os confrontos com outros leões territoriais que não toleram intrusos. Muitos desses jovens se unem a outros machos expulsos, formando pequenas coalizões que aumentam suas chances de sobrevivência. Juntos, eles caçam, se defendem e, quando alcançam força e experiência suficientes, buscam tomar para si um bando, iniciando novamente o ciclo de disputa e poder que define o destino dos leões na savana. Esse caminho árduo, cheio de provações, molda os verdadeiros senhores do território. Cada jovem que sobrevive ao período errante carrega consigo as marcas das batalhas travadas e as lições da savana, pronto para desafiar os antigos reis e, quem sabe, escrever seu próprio legado sob o sol escaldante e os ventos eternos da África. Enquanto a savana desperta sob a luz dourada do amanhecer, os leões se preparam para uma das atividades mais críticas de sua existência: a caça. Diferentemente de outros predadores que contam com velocidade em perseguições solitárias, como o guepardo, os leões apostam na estratégia e no trabalho em equipe para capturar suas presas. Essa colaboração é o que lhes permite derrubar animais muito maiores e mais perigosos do que seriam capazes de enfrentar sozinhos. A preparação começa
com a escolha da presa. Os olhos atentos das leoas observam atentamente bandos de gnus, zebras e búfalos, identificando os indivíduos mais vulneráveis, os mais jovens, os mais velhos ou os feridos. A decisão é estratégica: minimizar o risco e maximizar a recompensa. Depois, com movimentos silenciosos, as caçadoras se posicionam, desenhando lentamente um semicírculo ao redor do grupo de herbívoros. Cada passo é calculado. As leoas se arrastam através da vegetação alta, ocultando seus corpos dourados e evitando qualquer som que possa atrair sua presença. Durante esse estágio, a comunicação entre elas é feita de maneira sutil, através de olhares, movimentos de cabeça e posturas quase imperceptíveis. A paciência é a alma do sucesso. Podem esperar horas pelo momento perfeito para atacar. Quando o sinal é dado, o caos se instala. Algumas leoas surgem de seus esconderijos para assustar e desorganizar o grupo de presas, enquanto outras, escondidas nas rotas de fuga, se lançam sobre os animais em pânico. Essa técnica coordenada é implacável. As presas, sem saber para onde correr, se tornam alvos fáceis para o salto explosivo e a força esmagadora dos leões. Nessa batalha silenciosa, as leoas são as principais arquitetas do sucesso. Porém, em casos que envolvem presas particularmente grandes e perigosas, como búfalos adultos, os machos se juntam à investida. Sua força e peso adicionais podem ser decisivos para derrubar uma criatura tão robusta, ampliando as chances de uma refeição abundante para todo o bando. Depois da conquista, inicia-se um novo capítulo da dinâmica dos leões: o banquete. A refeição é organizada segundo uma hierarquia rigorosa. Os machos adultos, responsáveis pela proteção do território e pela defesa contra predadores oportunistas, como hienas e chacais, têm o primeiro acesso à carcaça. Eles se alimentam rapidamente, focando nas partes mais nutritivas, como o fígado e o coração, fontes imediatas de energia. Em seguida, as fêmeas, as verdadeiras protagonistas da caça, se aproximam. Apesar de terem sido as responsáveis pela captura, precisam aguardar sua vez com paciência. Sua alimentação é essencial para manterem a força necessária para futuras caçadas e para garantir a nutrição dos filhotes em fase de crescimento. Por fim, chegam os filhotes, que aprendem desde cedo que na savana, a paciência e a hierarquia são vitais para a sobrevivência. Eles se alimentam do que resta, roendo ossos e aproveitando cada fragmento de carne. Esse comportamento, além de fortalecer seus dentes e habilidades de mastigação, é uma lição prática sobre como extrair o máximo de recursos em tempos de abundância e de escassez. Esse ciclo de caça, alimentação e aprendizado molda cada membro do bando. Mais do que capturar uma presa, é sobre perpetuar uma tradição que mantém os leões no topo da cadeia alimentar, geração após geração, nas terras selvagens da África.
Na savana, onde a vida pulsa em ciclos de abundância e escassez, a comunicação entre os leões é tão vital quanto a força física ou a habilidade de caça. Muito além dos rugidos que dominam as planícies ao entardecer, eles se comunicam através de uma rica variedade de sons, gestos e interações físicas, estabelecendo uma rede complexa que mantém a coesão e a ordem no grupo. O rugido, sem dúvida, é a assinatura sonora dos leões. Ele atravessa quilômetros de distância, anunciando a presença de um bando estabelecido e delimitando territórios com precisão impressionante. Ao cair da tarde e antes do amanhecer, é comum ouvir os machos iniciando um coro grave e poderoso, acompanhado pelas fêmeas e, em alguns momentos, até pelos filhotes. Essa orquestra natural é mais do que uma demonstração de força. É um lembrete ao ecossistema de que aquele pedaço de terra já tem seus soberanos. Mas nem toda comunicação é tão ruidosa. O toque físico desempenha um papel igualmente fundamental. Quando um leão esfrega a cabeça contra outro ou lambe seus companheiros, ele está reforçando vínculos sociais, fortalecendo alianças e solidificando sua posição no bando. Esses gestos afetuosos não são apenas sinais de carinho, são pactos silenciosos de proteção e lealdade. As expressões faciais e a linguagem corporal complementam ainda mais essa interação sofisticada. Uma cauda erguida ou balançando suavemente pode indicar tranquilidade e receptividade, enquanto o enrijecimento do corpo, o abaixar das orelhas e o estreitar dos olhos sinalizam alerta ou agressividade. Entre os leões, entender esses sinais sutis pode ser a diferença entre a aceitação e o conflito. A comunicação também desempenha um papel crucial nas estratégias de caça. Durante o preparo para uma emboscada, os movimentos são mínimos. Um leve virar de cabeça, um olhar prolongado ou a tensão silenciosa no corpo indicam intenções e coordenam ações. Essa habilidade de operar quase em silêncio, apenas com sinais corporais, é o que permite ao grupo funcionar como uma unidade eficiente e mortal. Além da interação interna, os leões também precisam lidar com a constante ameaça de outros predadores. Hienas, em especial, representam um desafio contínuo. Essas oportunistas não hesitam em tentar roubar carcaças recém-abatidas. E, quando se aproximam em grandes números, podem colocar em risco até mesmo os membros mais fortes do bando. Nesses momentos, a presença dos machos se torna indispensável. Rugidos agressivos, exibições de força e confrontos físicos são utilizados para proteger o que foi conquistado. Embora as leoas sejam caçadoras habilidosas, são os machos que carregam a responsabilidade de manter a supremacia do bando contra ameaças externas. A interação com predadores oportunistas também beneficia o ecossistema de maneira mais ampla. O que os leões deixam para trás, seja carne, ossos ou restos menores, alimenta uma legião de animais como chacais,
abutres e uma infinidade de insetos. Esse ciclo de consumo e decomposição devolve nutrientes ao solo, sustentando o delicado equilíbrio da savana. Assim, cada rugido, cada toque, cada refeição compartilhada ou defendida reafirma não apenas a sobrevivência de um indivíduo, mas o legado de todo um grupo. No coração da savana, a verdadeira força dos leões não está apenas em seus músculos ou garras, mas na intricada rede de relações que sustentam seu reinado, geração após geração. À medida que o sol mergulha no horizonte e a savana se banha em tons de fogo e sombra, o rugido dos leões ecoa uma última vez pelo ar quente, lembrando a todos quem governa essas terras antigas. Com suas vidas entrelaçadas pela força, estratégia e laços sociais profundos, os leões continuam a escrever sua história nas planícies vastas da África. Se você gostou dessa jornada pelo Império dos Leões, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos documentários. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E lembre-se, na savana, a história nunca termina. Ela apenas continua, escrita a cada passo, a cada rugido, a cada novo amanhecer.